Oi, gente, graça e paz. Espero que todos vocês estejam na paz do Senhor Jesus Cristo e a sua família esteja na bênção do Senhor também. Na semana passada, eu tive o privilégio de participar, juntamente com alguns queridos irmãos, do evento que chamamos Dia do Programa Membro, lá em Petrolina, no Pernambuco. Foram dias abençoados, tivemos com amigos, irmãos, camaradas, podemos assim dizer, e não somente do Nordeste, mas também do Sudeste e nós aqui do Sul também. Foi tempo de crescer, onde foi falado sobre liderança espiritual, foi falado sobre o cuidado da família. Também ouvimos bastante feedback de como os projetos estão acontecendo em algumas regiões e pudemos ter também discernimento de como vamos operar no Brasil, em algumas áreas. Também nesse evento nós fizemos algo para nós novo, que chamamos Oração Inovadora, que é uma caminhada de oração em uma região. Nós fomos numa região que representa o Nordeste. Essa região foi plantada uma igreja pelo projeto Mobiliza Sertão e nós estivemos caminhando ali na região, orando, declarando as bênçãos do Senhor naquele lugar e de uma maneira representativa para todo o sertão nordestino. E foi interessante porque tivemos o privilégio também de orar por algumas pessoas e as pessoas estavam pedindo paz, algumas pessoas estavam pedindo bênçãos. E eu lembrei de um texto que está no livro de Mateus, capítulo de número 14, ali a partir do versículo de número 13, aonde Jesus faz a primeira multiplicação dos pães. É interessante que Jesus desce do barco diante de uma região e ele vê uma multidão que estava faminta pela palavra que ele tinha para dar, mas também estava faminta fisicamente. E Jesus olha para eles e dá o alimento espiritual, mas também faz um desafio para os seus discípulos, que era alimentar fisicamente aquelas pessoas. Os discípulos, olhando para a multidão e vendo para o que eles tinham em mãos, eles dizem: não há possibilidade de alimentar essas pessoas, porque de verdade é muita gente e nós não temos dinheiro e nem aonde conseguir comprar tantos pães assim para alimentar toda essa multidão. Jesus manda os discípulos alimentar, mas resumindo, ele ora e ele faz o milagre acontecer. As pessoas todas são alimentadas e o versículo 13 fala que sobraram 12 cestos cheios de pães, por causa que o milagre que Deus fez foi tremendo. E eu queria fazer aqui alguns comentários sobre esse texto. O primeiro comentário é que Jesus ele olha para nossas necessidades. Jesus ele olha para a gente e está preocupado com o todo do nosso ser. Ele não está preocupado apenas com o nosso espírito, com a nossa alma, como alguns pensam e alguns pregam. Ele também está preocupado com o que nós comemos, com o nosso físico, com a nossa mente. Jesus está preocupado com o nosso ser, com o nosso todo. Então, saiba de uma coisa, que Jesus ele quer te restaurar não apenas na parte espiritual, mas ele quer também te restaurar na parte física. E ele quer fazer isso porque ele é um Deus de milagres. Mas ele também olha para os discípulos e fala assim: discípulos, meus companheiros, vamos alimentar esse pessoal. Ele também delega para os discípulos a responsabilidade de trazer alimento e a responsabilidade do milagre. Nós que somos discípulos do Senhor Jesus Cristo temos essa responsabilidade. Devemos levar para as pessoas que estão famintas, tanto espiritualmente como também materialmente, as bênçãos do Senhor, o milagre do Senhor. Levar para eles aquilo que eles necessitam. Jesus já tem colocado em nossas mãos. Mas aí vem uma questão. Talvez nós, olhando para as nossas mãos, o que nós vemos? Vemos algo muito pouco, muito pequeno, diante da grande necessidade que está diante de nós, diante da grande multidão. E aí vem o milagre do Senhor acontecer em nossas vidas. Tem um ditado que fala assim: o pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é pouco. E eu te digo a verdade, que isto é real. O pouco com Deus é muito,
quando nós colocamos o pouco que nós temos nas mãos do nosso Senhor Deus, Ele faz multiplicar, Ele faz um grande milagre. Talvez você diga assim: eu não sou uma pessoa rica, eu tenho pouco dinheiro. Talvez você diga: eu não tenho muito conhecimento, eu tenho pouco conhecimento das coisas. Talvez eu tenha pouco conhecimento da Bíblia. Talvez eu tenha pouca saúde. Talvez eu tenha pouco tempo de vida. Mas eu quero dizer para você uma coisa: coloque o seu pouco nas mãos do Senhor. E lembre-se de uma coisa, que o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Que o nosso Deus é o Deus que cria, que faz surgir as coisas do nada. Imagine o pouquinho que nós temos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que se temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pedir para um monte se sair de um lado e ir para o outro, que assim será feito. Porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Então, você, discípulo do Senhor Jesus Cristo, coloque o pouco que você tem nas mãos do Senhor para que Ele possa multiplicar para a glória dEle. E por último dos últimos, o versículo 13 fala ali, o versículo de número 20 fala ali que Jesus, Ele fez que a multiplicação fosse tanta que sobraram 12 cestos. Aí os comentaristas falam: é um cesto para cada um dos discípulos, porque eles duvidaram e agora eles tinham que carregar o peso dos cestos. Eu posso pensar isso, mas eu também posso pensar outra coisa. E quando Deus faz, Ele faz bem feito. Ele não somente deu alimento para as pessoas, mas sobrou alimento para que eles pudessem levar para adiante, para outra viagem, para outras pessoas. Quando Deus manda você fazer algo, não se preocupe, Ele garante também a multiplicação. Confie nele, que Ele é um Deus de multiplicação. Ele vai dar o suficiente para alimentar você e para alimentar aquelas pessoas que Ele tem colocado debaixo da sua responsabilidade. Então, como discípulos globais, nós queremos alcançar o mundo inteiro. Nossa visão é ver que cada pessoa tenha uma oportunidade de conhecer e seguir a Jesus Cristo. Olhando para o que nós temos em mãos e diante de 1/3 da população mundial que nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, dizemos: uau, é um grande desafio. Não temos condições em nós mesmos. Mas por isso que nós já somos vacinados e colocamos tudo que nós temos nas mãos do Senhor, porque sabemos que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E eu sei que a obra é dEle e Ele vai realizar essa obra. Mas cabe a mim e a você, como discípulos do Senhor, ser participantes dessa obra e ser agentes do milagre do Senhor neste mundo. Vamos pregar o Evangelho, meu irmão. Vamos pregar o Evangelho, minha irmã, até que todos possam conhecer que existe somente um Rei, que é o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, cremos no Deus da multiplicação, servimos o Deus da multiplicação e somos agentes desse Deus de multiplicação neste mundo. Fique com essa palavra e coloque em prática. O pouco que você tem, coloque na mão do Senhor, que será muito para a glória dEle. Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima.